Estados Unidos recomendam que empresas aéreas não sobrevoem a Venezuela, dando a entender uma possibilidade muito grande de uma intervenção militar. Nicolás Maduro faz uma dancinha e Trump propõe uma reunião com Maduro, falando que tem uma coisa muito específica para falar com o presidente da Venezuela. Enquanto Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, e Trump se reúnem e aparentemente aparam as arestas que separavam politicamente as duas figuras políticas, e nós temos uma proposta de 28 pontos que foi levantada pela Associated Press, com pontos muito polêmicos que vamos discutir aqui no vídeo. Vai lembrar que o Putin falou que se o Zelensky não aceitar o acordo, ele vai avançar e invadir ainda mais o território ucraniano, e o Trump estabelece até o dia 27 de novembro para uma resposta definitiva. O Zelensky está num dilema, segundo ele mesmo, entre a dignidade de manter o território ucraniano ou a evidência de perder um aliado super importante, que são os americanos, mas já faz uma espécie de delegação para discutir e encerrar o conflito. Aliás, vamos discutir por que será que o Trump ele tá apoiando tanto assim as decisões do Putin, hein? Ou coloca uma proposta tão pró-Rússia. Para finalizar, galera, temos também o Japão prometendo que vai reativar importante usina nuclear no país, mostrando mais uma mudança política depois da eleição de Sanai Takaichi. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nomad, maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Não é recomendação de investimento, mas nesse momento que o dólar está muito mais baixo do que estava, por exemplo, há um ano atrás, quase R$1 a menos, eu aproveito para montar minhas posições. A Nomad é o melhor aplicativo, é muito democrático, com as melhores taxas, e ainda baixando o aplicativo você tem a possibilidade de ter uma série de benefícios, como o cartão Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que me dá cashback em dólar e uma série de benefícios, como acesso à sala VIP da Nomad, Nomad Lounge, em suas viagens internacionais. Tem acesso à Nomad, é de graça, baixa aí, não precisa acreditar em mim, tá? Vocês vão perceber como é o melhor aplicativo, a melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, os Estados Unidos, de fato, anunciaram o fechamento do espaço aéreo do território venezuelano. Na verdade, não é o fechamento do espaço aéreo, porque pode passar pelas regiões, mas há uma recomendação por parte do setor aéreo federal dos Estados Unidos que as empresas não façam as suas rotas por cima da Venezuela. Muito possivelmente alegando que ali há risco de algum tipo de acidente, ou melhor, incidente aéreo, por conta de uma manobra militar dos Estados Unidos. O Nicolás Maduro, mais uma vez, fez uma medida, vamos colocar assim no mínimo, polêmica, depois de cantar Imagine para a população venezuelana. Agora ele fez a dancinha, numa forma bem peculiar, inclusive, com alguns dizeres, mostrando pedindo pela paz, falando pela não intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, o que mostra, convenhamos, um certo desespero. Vale lembrar que o Nicolás Maduro até fez uma proposta recente para os Estados Unidos, alegando que aceita sair do poder da Venezuela, desde que seja uma transição relativamente pacífica, ou seja, ele ficaria no poder durante mais 1 ou 2 anos negociando a sua saída, para daqui 3 anos haver algum tipo de eleição livre, democrática, com presença de órgãos, vistorias internacionais no país. Os Estados Unidos rejeitaram a proposta, mas o Trump colocou que ele aceita sim negociar e que, aliás, ele quer ter uma conversa com o Nicolás Maduro. Quando foi perguntado pela mídia, tá, beleza, mas você quer negociar exatamente o que com o Maduro? Ele falou que ele tem uma coisa muito específica para dizer para o presidente da Venezuela, mas que não falaria naquele momento. O que será que ele quer dizer para o Maduro, hein, galera? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem importante está ligada a uma reunião bastante esperada na política americana, que é entre Zohran Mamdani, atual prefeito de Nova York, e o Trump, presidente dos Estados Unidos. Falo isso porque quem acompanhou aqui o canal durante as eleições americanas para a prefeitura de Nova York, viu que assim, as declarações eram polêmicas de todos os lados. Tanto do Zohran Mamdani colocando que o Trump era um fascista, que ele ia ter que engolir as palavras, que ele estava vendo aqui as palavras agora do Zohran Mamdani, que foi o grande vencedor, que era uma derrota dos republicanos, quanto do Trump, colocando que ele era um comunista, que os progressistas, comunistas já tiveram sua chance, sempre destruíram, que ele ia reduzir, por exemplo, o número de ajuda federal para os programas ali em Nova York e tal. Então, foi uma campanha bastante polarizada, até entre o poder federal e o poder municipal.
Só que, pra vocês terem uma noção, né? Quando uma repórter foi fazer uma pergunta pro Zohran Mamdani, falou assim: Zohran Mamdani, durante a sua campanha, você agora que tá do lado do Trump, aí em reunião, tudo tal, você falou que o Trump era um fascista. Você confirma suas palavras? E aí ele começou a responder: não, mas veja bem, tal. O Trump tava do lado dele, tava sentado, falou assim: Mamdani, pode falar que sim, tá? Eu entendo, fala que sim, tal. Fica mais fácil do que você tentar justificar. Ou seja, os dois aparentemente apararam as arestas, e eu acho que isso diz muito, cara, vamos ser sinceros, pra questão política também nacional, né? Durante a campanha ele é meu pior inimigo, não sei o que lá, tal. Pô, foi eleito, os dois estão pensando na sua própria popularidade, ou se você for um cara idealista, os dois têm projetos políticos diferentes, mas pensam no bem dos Estados Unidos. Eu fico mais com a primeira opção, que cada um pensa na sua própria popularidade. Mas isso é papo para um próximo vídeo, né? Tanto que, por exemplo, o próprio Trump falou que ele acabou de ter, né, quando acabou a reunião com o Mamdani, uma reunião extremamente produtiva, muito boa, que eles, dos dois, têm uma causa em comum, que os dois querem que a cidade que a ama, né, que é Nova York, muito bem, e que ele queria parabenizar o prefeito, já que ele fez uma campanha incrível contra adversários muito fortes e inteligentes. Quanto melhor ele sair, mais feliz ele fica. Não haverá nenhum tipo de diferença partidária. Só que, claro, são propostas polêmicas e muito divergentes. Se ele quer o Zohran Mamdani feliz, ou Nova York feliz, ele vai apoiar as propostas do Mamdani? Convenhamos que o Mamdani ele quer, por exemplo, que o preço dos aluguéis seja congelado, que com certeza não é uma proposta liberal. Com certeza o Zohran Mamdani ele quer que o transporte coletivo seja um transporte gratuito, oferecido pelo Estado, ou seja, mais custos públicos. E ele quer, por exemplo, subsídios, que haja um pagamento, o Estado ele pague uma parte do preço dos produtos, principalmente em mercados periféricos. Porque ele alega que o custo de vida está prejudicando ali, né, o governo ou a população mais pobre de Nova York. É fato que a gente teve mais uma vez, saiu ontem, né, um mix de pesquisas eleitorais que indicam mais uma vez que o Trump está perdendo muito a sua popularidade. E segundo as pesquisas, a principal questão é o aumento do custo de vida, ou seja, a inflação. Até por isso, a gente trouxe no vídeo de ontem, o Trump ele voltou atrás em mais de 200 produtos brasileiros, mesmo o Brasil não tendo mudado uma linha sobre as questões político-partidárias. Né? Até acordamos aí hoje pela manhã com a prisão do Bolsonaro, tal, preventiva, tal, não vou entrar em questões políticas, meu canal não é sobre isso, mas com certeza, pô, se ele colocou tarifas de 40%, a prisão do Bolsonaro vai justamente contra, né, essa ideia de anistia, enfim, será que vai ter algum tipo de retaliação por conta disso? Eu penso que não, mas vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Além disso, galera, tivemos também a proposta que eu tinha levantado para vocês, que foi feito entre russos e Estados Unidos. Na verdade, vamos pegar aqui, né, o sincero mesmo. Os Estados Unidos falam, pelo menos a Rússia falava, que não sabia dessa proposta, que sobretudo pela mídia e tal. Aí, o Putin ontem, num conselho com seus outros assessores, deu a entender, não falou claramente, mas deu a entender que essa proposta já tinha sido discutida há um tempo considerável, inclusive antes da reunião que Putin e Trump tiveram no Alasca. A mídia The Guardian, que convenhamos é uma mídia bem relevante, fez análise de tudo que foi divulgado pela Associated Press, que colocou os 28 pontos pela paz, e falou que existem traduções ali, ou dizeres um pouco estranhos, dando a entender que foi uma proposta redigida pelos russos, ou pelo menos alguns trechos pelos russos, e que aquilo foi traduzido para inglês, para o inglês ali dos Estados Unidos. Porque existem palavras estranhas, palavras ambíguas, que se tivessem sido escrito de uma única vez por autoridades americanas em inglês, não teriam exatamente aqueles termos. Se é verdade ou não, eu particularmente acredito que sim. Não posso confirmar 100%, mas acho que uma proposta que na prática é tão pró-Rússia deve ter algum tipo de participação dos russos. Dentre essa proposta, algumas eu já tinha levantado, outras a gente confirmou agora. Por exemplo, a anexação total de Lugansk e Donetsk e o congelamento da frente de batalha como está hoje em Zaporizhia e em Kherson. Além de, claro, a Crimeia ser reconhecida como território da Rússia, bem como a região de Donbás. Vale lembrar que hoje a Rússia não domina completamente a região de Donbás, ou seja, a Rússia teria que anexar mais terras do que ela tem hoje. Quando foi perguntado ontem, o Trump, uma repórter, né, perguntou para ele numa entrevista, foi um repórter, aliás, falou assim, mas Trump, a proposta que você colocou é uma proposta que fala que a Ucrânia vai ter que ceder ainda mais territórios. A Rússia nem conquistou esses territórios. Ele falou, pô, mas vai ceder, vai perder de qualquer jeito, né? Falando que a posição dos russos está muito mais em vantagem do que a posição dos ucranianos.
Além disso, a ideia de redução das forças militares para 600 mil militares. Estima-se que hoje sejam em torno de 900 mil militares que a Ucrânia tenha. E é isso, olha que interessante, analistas russos estão criticando essa proposta. Não porque eu acho que de fato eles não concordem com a proposta, mas dá pra entender, tá vendo? Não foi eu que redigi. Se fosse eu que tivesse redigido isso, jamais eu aceitaria 600 mil. A gente vai ter que negociar isso. Por quê? Porque a Ucrânia hoje, ela conta com cerca de 900 mil. Mas antes de começar a guerra, os 600 mil agora representam um exército 2,5 vezes maior do que tinha antes da guerra. Ou seja, a Rússia estaria deixando a Ucrânia ficar ainda mais poderosa do que era antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Claro, pelo menos na interpretação dos russos, né? Além disso, o tratado de não agressão seria assinado entre Rússia, Ucrânia e Europa. Para mim, esse é o mais, né? Nossa, a gente vai assinar um tratado que promete não agredir. Dane-se, né? O pedaço de papel, tanto faz. Isso pode ser violado. Teoricamente, já tem um pedaço de papel que impede agressões militares. Chama a Carta da ONU, né? Você não pode violar a soberania de outro país, pelo menos não sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, a ideia de uma renúncia da Ucrânia entrar para a OTAN. Pode entrar para a União Europeia, mas para a OTAN não, embora os Estados Unidos vão dar uma espécie de garantia da OTAN durante 10 anos. Ou seja, se a Rússia atacar a Ucrânia nos próximos 10 anos, a Ucrânia vai ter a garantia de defesa dos americanos. Outro ponto, hoje estimam-se que sejam mais ou menos 200 bilhões de euros que estejam congelados, que estejam ali em ativos, sancionados pelos russos. 100 bilhões vai ser colocado para um fundo especial entre Rússia e Estados Unidos. Sabe-se lá para que serve esse fundo especial, mas vai ser um fundo especial. Eu tenho aqui as minhas apostas ligadas a terras raras. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. 100 bilhões vai ser feito em reconstrução do território ucraniano, só que tudo baseado em empresas americanas, inclusive 50% do lucro desses investimentos ficaria também com os Estados Unidos e a Europa seria responsável por destinar outros 100 bilhões. A Rússia também alega que não, como assim? Poxa, então vou usar 100 bilhões para reconstruir a Ucrânia? É como se fosse uma espécie de rendição. A Rússia estaria demonstrando uma certa inconformidade em utilizar os ativos russos para reconstruir o território ucraniano, sendo que a Rússia fala que foi legítima a sua movimentação militar. Além disso, galera, a usina de Zaporizhia, metade Ucrânia, metade Rússia, lembrando que é a maior usina nuclear do continente europeu, e o fim das sanções contra a Rússia. Inclusive a prerrogativa dos russos voltarem para o G8. Lembrando que o G7 já foi G8 no passado, quando a Rússia fazia parte. A Rússia foi expulsa do G8 à época da Crimeia, né, quando houve a invasão à Crimeia, foi uma das retaliações do governo Obama. Eu fico imaginando uma reunião hoje com o G8. Imaginem vocês, o G7 e o Putin ali do lado, participando das reuniões. Enfim, não sei se vai combinar muito, né? Além disso, cara, o governo Zelensky vai ter 100 dias para finalizar o seu governo para a convocação de novas eleições e a OTAN não pode colocar tropas na Ucrânia e nem posicionar equipamentos militares muito próximos da fronteira com a Rússia e dos aliados da Rússia, como, por exemplo, a Polônia. O Donald Tusk, e lembrando hoje, a Polônia é o país que mais investe percentualmente da OTAN no setor militar, já ficou totalmente inconformado e falou que não aceita nenhum tipo de ingerência da Rússia sobre as suas questões militares. Vale lembrar, galera, que a gente teve um atentado que aconteceu na ferrovia que conecta Lublin até Varsóvia e os poloneses acusam os russos. Falam, por exemplo, que existem drones russos que sobrevoam o espaço aéreo polonês e que vai dar algum tipo de resposta. Vocês acham que a Polônia vai aceitar uma ingerência da Rússia ou da OTAN impedindo colocar equipamentos militares? Eu, particularmente, desconfio muito que não, né? Além disso, galera, tem a ideia de total anistia para quem praticou crimes de guerra, seja o Putin, seja o Zelensky, sejam tropas russas, tropas ucranianas, todos os crimes serão perdoados. O Putin falou ali numa reunião com o conselho que ele sabe que o Zelensky está sendo contra esse acordo de paz, mas que a Rússia vai avançar mais se ele não aceitar. E a gente teve recentemente a Rússia avançando tanto na região de Donetsk como também na região de Lugansk, inclusive conquistando um território super importante, que é o território de Kupiansk. Kupiansk foi conquistado pelos russos, que é um centro logístico e político bastante importante. O Putin falou que os ucranianos europeus sempre viveram em um mundo de ilusão,
de fantasia, se eles acreditaram na derrota da Rússia. Ou seja, o que está sendo agora o avanço dos russos, essa proposta de paz, nada mais é do que os russos, os europeus e os ucranianos encarando a mais pura realidade. O Trump deu até o dia 27 de novembro para o Zelensky se posicionar, alegando que o Zelensky, de novo, não tem as cartas, que ele vai ter margem para cada vez menos, né? Que quanto mais ele adiar esse tipo de proposta de paz, menos margem ele vai ter para negociar, porque os russos vão continuar avançando. O Zelensky ele fez um pronunciamento à nação, colocando que era o momento mais difícil da história da Ucrânia, alegando que a Ucrânia está no impasse, um dilema entre manter a sua dignidade ou o risco de perder um parceiro essencial. E, de fato, o Zelensky está certo, porque, assim, a gente sabe que os americanos, eles já deixaram de ajudar financeiramente os ucranianos, mas grande parte dos equipamentos hoje que estão sustentando a guerra contra os russos é equipamento americano. Os europeus estão comprando dos Estados Unidos e cedendo para a Ucrânia. Se os Estados Unidos pararem de ajudar, que é o que a agência Reuters está colocando, tal, a Ucrânia vai ter ainda mais dificuldades. A Europa, ela consegue hoje, no momento de instabilidade política, de crescimento de partidos, de uma direita nacionalista, que não que sejam a favor da Ucrânia, mas, aliás, a favor da Rússia. Alguns até são, né? Mas que eu diria que não vem exatamente uma ajuda à Ucrânia como primordial, fala assim, pô, a gente está sofrendo com inflação, com questão de imigração, tal, a gente vai dar o dinheiro do contribuinte alemão, do contribuinte francês, do contribuinte espanhol, sei lá, para sustentar uma guerra contra a Rússia. Não, o dinheiro dos europeus tem que ficar com a Europa. E se a Europa for se dispor a ajudar completamente a sustentar essa guerra contra os russos, pô, com certeza mais recurso, mais impopularidade e mais ascensão de um governo de uma direita nacionalista. Ou seja, a Ucrânia de fato está no impasse. E a gente tem que ver se ela vai aceitar ou não. O Zelensky não parece muito disposto. Ontem ele fez uma reunião, uma ligação com Friedrich Merz, com o Emmanuel Macron, da França, e também com Keir Starmer, do Reino Unido, e eles tentaram estabelecer que até o dia 27, que é o prazo colocado pelo Trump, eles vão fazer uma nova proposta, um novo documento com algumas condições menos piores para a Ucrânia. Acho eu, inclusive os líderes europeus, eles falaram, e o Zelensky também falou publicamente, não, a gente não concorda muito, mas a gente aprecia muito a vontade do Trump de fazer um acordo de paz. Sai da notícia, né? Entra um pouco na análise. Pelo que eu estou percebendo, o Zelensky já percebeu que a água foi pro brejo, assim, né? Em que sentido? Ele vai ter que ceder em alguns pontos, é fato. Mas ele vai querer ceder o mínimo possível. Ao mesmo tempo, a Ucrânia, ou o Zelensky, está envolto num escândalo de corrupção no setor energético, que vem respingando cada vez mais no seu nome. Seja por ministros que ele indicou, seja por empresários que têm ligação com o governo Zelensky. Então isso pode abalar ainda mais a popularidade do presidente ucraniano. Ele anunciou hoje pela manhã que ele está fazendo uma delegação para discutir os próximos passos para encerrar o conflito com o Umerov e tal, e muito possivelmente algum tipo de reunião vai acontecer com membros dos Estados Unidos e membros também europeus. O Trump já indicou uma figura polêmica, que é o Daniel Driscoll, que é o secretário do exército americano, para ser esse mediador, junto aos russos e junto aos ucranianos. O Daniel Driscoll deu uma entrevista ontem, colocando que a avaliação honesta hoje dos militares americanos é que a Ucrânia está numa posição muito ruim, e agora é um momento mais apropriado para negociar algum tipo de proposta de paz. Quanto mais a Ucrânia adiar, mais terras ela vai perder. Ou seja, a situação está péssima para o Zelensky. E aí fica a pergunta, né? Só mais calma aí, deixa eu ver se eu entendi então. Poxa, os Estados Unidos, eles estão lucrando. Porque quando a gente fala de uma guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, os americanos não estão mais cedendo dinheiro, como eu falei para vocês, mas equipamento sim. Então os europeus vão lá, sustentam a indústria bélica americana e vendem para os ucranianos. Você enfraquece a Rússia, que é o inimigo geopolítico, você sustenta a indústria bélica dos Estados Unidos e aumenta a dívida dos europeus frente ao governo americano. Parece um plano muito bom para os americanos. Por que o Trump está querendo negociar a paz, hein? Cara, de verdade, existem hipóteses. Agora, o porquê isso acontece é difícil a gente saber. Vamos levantar algumas hipóteses? Primeiro, você pode pensar numa certa admiração do Trump pelo Putin. Ele já falou algumas vezes, considera o Putin um grande líder, um cara muito forte, ama muito o povo russo e tal. Eu, particularmente, não acho que política ou geopolítica se faz na base do gostar ou não. Cada nação pensa nos seus próprios interesses e dane-se, né?
Outro ponto que você pode pensar, aí já entra no campo mais, né, da especulação também, vazaram alguns documentos do caso Epstein, que inclusive vão ser divulgados até daqui 30 dias, né? Lembra que teve até aquele termo, né? O Putin ter fotos do Trump blowing Buba, né? Ou seja, Buba, o Bill Clinton, né? Não acho que literalmente era o Trump fazendo algum tipo de relação com o Bill Clinton, mas seria, acho que mais uma espécie de comparação, uma espécie de metáfora para o Putin sabendo coisas sobre o Donald Trump. Será que o Trump ele tem que submeter às ordens, às vontades do Putin, porque o Putin sabe demais sobre o Trump? Não sabemos. Também não acredito muito nessa hipótese. Ou pelo menos talvez não seja a principal parcela. Na minha opinião, o principal ponto está: esse fundo de 100 bilhões, metade ali, né, dos ativos congelados, entre Estados Unidos e Rússia. Para que será, hein? Muito possivelmente para a exploração dos minerais terras raras. Grande parte do território que a Rússia invadiu é território que tem muito carvão, tem muitos minerais terras raras, tem um solo extremamente fértil, tem uma região que é a região da Crimeia, bom para turismo, tem a base de Sevastopol. Cara, a gente está falando de uma região que produz quase 15% dos grãos do planeta, o território que a Rússia invadiu. É um território muito rico do ponto de vista de produção agrícola e também de recursos minerais. Além disso, dá para estabelecer uma comparação com a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, quando a China, a República Popular da China, começou a se afastar da União Soviética, que era a grande inimiga dos Estados Unidos, os americanos se aproveitaram, à época do governo Nixon, e fizeram a diplomacia do ping-pong, ou seja, se aproximaram da República Popular da China para afastar os chineses dos soviéticos. Eu diria que hoje o movimento é quase o contrário. O principal inimigo hoje, você acredita que são os russos? Eu não. Eu acredito que o principal inimigo dos americanos são os chineses, até do ponto de vista econômico. Afastar a Rússia da China com investimentos, parcerias econômicas ou algum tipo de diplomacia debaixo dos panos que a gente não conhece, pode ser o principal objetivo do governo Trump. Então eu vejo muito mais como uma tentativa de afastar esse eixo Rússia e China para tentar enfraquecer os chineses na sua influência geopolítica regional do que qualquer outra questão. E aí, galera, acredita nessa proposta? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, Sanai Takaichi, atual primeira-ministra do Japão, fez um anúncio bem importante. A usina nuclear, a maior usina do mundo, Kashiwazaki Kariwa, aliás, vai ser reativada no país. O Japão, a gente sabe que tem um problema, né, com usinas nucleares, principalmente em 2011, depois do acidente de Fukushima no Japão. E o governo japonês, ele desativou praticamente todas as usinas nucleares, pelo menos de maneira provisória. Hoje, o que a gente tem, o Japão sendo o quinto maior emissor de gases de efeito estufa para a atmosfera, só sendo superado pelos americanos, pelos russos, chineses e indianos, ou seja, o Japão, que é um país relativamente pequeno, emite muito gás de efeito estufa para a atmosfera. E o Japão é um país muito tecnológico, que avança muito em inteligência artificial e precisa de data centers. Todos esses recursos ou atividades que demandam muita energia e muita água. Água o Japão tem, convenhamos, é um país litorâneo, né? E é uma ilha também, chove bastante. Mas do ponto de vista energético, não tem tanto recurso energético assim. Hoje, quase que 70% de toda a matriz energética japonesa, pelo menos a matriz elétrica, vem de combustíveis fósseis, termoelétricas, baseadas em carvão, gás ou petróleo, que é caro. O Japão não tem autonomia sobre isso, né? Tem que importar muitos recursos estrangeiros e que talvez não seja a mais produtiva das alternativas. Quando a gente fala de uma energia nuclear, ela é uma energia que, de fato, tem impactos ambientais, principalmente pelos resíduos e tal, mas não emite gases de efeito estufa, ou seja, importante para reduzir as emissões de gás carbônico. Além disso, ela é altamente produtiva e barateia o custo da energia para um país tão tecnológico. E aí, galera, acho que a Sanai Takaichi tá mandando bem nessa? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.